Olá pessoal, eu sou a Priscila Cabral e esse é o Everyday Portuguese with Priscila Cabral. Hoje nós vamos ver o verbo mexer e seus significados. Vamos lá. Mexer no sentido de se movimentar ou movimentar alguma coisa. Vamos ver o primeiro exemplo. O fotógrafo pediu para não mexer a cabeça. Aqui o mexer significa movimentar, para não movimentar a cabeça, ok? Vamos ao próximo exemplo. As crianças não se mexeram. As crianças não se movimentaram, ok? Vamos ao terceiro exemplo. Coloque o líquido na panela e mexa por 3 minutos. Então, aqui já é no sentido de mexer, movimentar alguma coisa. Então, no caso, pode ser uma colher, movimentar a colher na panela, ok? Então, mexer aqui nesse sentido de movimentar o líquido dentro da panela, ok? Vamos ao próximo significado do verbo mexer. Então, mexer aqui está no sentido de fazer bullying ou de assediar alguém. Vamos lá. Por exemplo, aqui. Mãe, o menino da escola está mexendo comigo. Então, geralmente, quando as crianças aqui no Brasil dizem que uma criança da escola está mexendo com elas, geralmente é no sentido de fazer bullying. Ah, está fazendo bullying comigo, tá? Então, vamos lá. Segundo exemplo. Quando eu passo na rua, os homens ficam mexendo comigo. Então, não tentem traduzir literalmente, porque, por exemplo, em inglês, isso aqui, o verbo ficar, ele não funciona. Então, ele não funciona traduzindo literalmente, entendeu? Então, vocês entendam que vocês vão precisar estudar as chunks, que a gente chama de chunks, que são aqueles pedaços de frases, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Então, olha aqui. Quando eu passo na rua, os homens ficam mexendo comigo. Ficar mexendo com alguém pode ser no sentido de fazer bullying ou no sentido de assediar. Nesse caso, você vai precisar entender o contexto para saber se é bullying ou se é assédio, ok? Vamos ao próximo exemplo, exemplo número 3. Se alguém mexer com você na escola, conte para os seus pais ou responsáveis. Se alguém mexer com você na escola, conte para os seus pais ou responsáveis. Então, aqui é o verbo mexer no sentido de se alguém fizer bullying com você ou se alguém te assediar na escola, conte para os seus pais ou responsáveis. Responsáveis são as pessoas, por exemplo, nós sabemos que as famílias são diversas. Então, muitas vezes a criança é órfã, ou seja, isso significa que a criança não tem pai ou não tem mãe. Então, ela tem um responsável, que é a pessoa que cuida dessa criança ou desse adolescente. Então, nós chamamos no Brasil de responsáveis, entendeu? Pais, que é pai e mãe, ou os responsáveis. A pessoa pode ser a avó, pode ser a tia, entende? Então, vamos lá. Último exemplo, último sentido do verbo mexer. Mexer no sentido de tocar. No sentido de tocar também nós usamos bastante. Por exemplo, esse menino vive mexendo no celular. Esse menino vive mexendo no celular. Ele vive usando o celular, sabe? Tocando. A gente não fala o menino vive tocando no celular. Nós falamos mexendo no celular, ok? Se você disser esse menino vive tocando no celular, não vai soar natural. Então, use o verbo mexer nesse caso. Segundo exemplo, vamos lá. Eu só mexo no celular à noite, quando chego do trabalho. Ok? Eu só mexo no celular à noite, quando chego do trabalho. Então, aqui também pode ser o sentido de usar. Eu só uso o celular à noite, quando chego do trabalho. E aqui, é melhor não mexer no celular quando ele estiver carregando. Essa criança está mexendo em tudo. Essa criança está mexendo em tudo. Significa que ela está tocando em tudo, ok? Segundo exemplo.
Ele está aprontando muito hoje. Ele já mexeu em tudo, até no vaso sanitário. Então aqui, lembra que eu fiz um vídeo falando sobre o verbo aprontar. Você pode procurar na descrição aí que eu vou colocar o link, tá? Então, ele está aprontando muito hoje, ele já mexeu em tudo. Então, ele já tocou em tudo, até no vaso sanitário. Então, o terceiro exemplo é: os bebês mexeram nas flores do jardim. Então, eles tocaram nas flores do jardim, provavelmente destruíram as flores do jardim. É isso, tá bom, gente? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais notificações e acesse minhas redes sociais para ver todas as dicas maravilhosas que eu posto lá, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!